Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu vou aqui estudar um pouquinho com os irmãos esse texto aqui da irmã Neonice de Souza chamado Volte a se apaixonar. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então não fui eu quem escrevi, foi ela. Então a gente vai ler juntinho e eu vou só contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso explicado, vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que nós possamos ser ouvidos de ouvir, para que nós possamos a cada dia estarmos apaixonados por Ti, Senhor, loucos por Ti, que nós possamos Te amar com amor verdadeiro, o amor que Tu tens nos amado. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto bíblico está em Lucas 5, versículo de 1 a 11, e ele diz assim, olha: certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. E ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído com eles e estavam lavando as redes. Jesus entrou nos barcos, o de Simão, e pediu que ele afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leva o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Mas, já que é o Senhor que está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então, eles fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. E eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Esse texto é um texto maravilhoso, né, irmãos? Eu fico imaginando Pedro, né, Simão Pedro, do alto, assim, do seu profissionalismo. Ele era um pescador exímio, né, ele trabalhava com isso, a profissão dele era ser pescador. Então, vai saber quantos anos Pedro pescava. Então, eu fico imaginando quando Jesus falou para ele assim: olha, joga a rede para pescar. Pedro deve ter pensado: nossa, que absurdo, né? Ele pode entender das coisas de Deus, mas de pescaria não entende nada, né? Porque ele é marceneiro. Eu pesquei a minha vida inteira, gastei a noite toda pescando, não achei nada. Agora Jesus vai me dizer que manda eu pescar? Mas, logicamente, como diz algumas traduções, em cima da palavra do Senhor, ele lançou as redes, né? Então, como diz essa tradução que nós lemos hoje, assim: já que o Senhor que está mandando, eu vou lançar as redes. Então, muitas vezes a gente faz assim, né? A gente sente que o Senhor está nos impelindo a fazer alguma coisa, mas a gente fala assim: não, disso o Senhor não entende, quem entende disso sou eu, né? E a gente acaba fazendo um monte de bobagem. Bem, a irmã Neonice de Souza escolheu o versículo 11 para ser o versículo-chave. Diz assim: eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Porque eu fico imaginando, né? Depois de uma demonstração dessa, como eles ficaram pasmos, admirados, como eles ficaram apaixonados por Jesus Cristo. Imagina que tipo de homem era aquele que até os peixes ele fazia ir para a rede, né? E como que é bom, né? Tá apaixonado? Essa admiração e esse cuidado enchem o coração da gente. A gente fica vibrando, né? E aqueles pescadores admiraram Jesus. A gente podia contemplar o olhar deles para o Filho de Deus. Era óbvio. Eles estavam olhando com total admiração.
E Jesus, ele captou não somente a atenção daqueles homens, mas a admiração. Lógico, ele falava de coisas que eles não conheciam, eles sentiam o toque de Deus e ainda fazia coisas maravilhosas. Então foi tão profundo que eles sentiram nas almas deles, que eles largaram tudo que estavam fazendo e foram atrás de Jesus. Não quiseram nem saber. Por quê? Porque Jesus é assim, ele é inesquecível. E a irmã Nunes aqui, ela dá o exemplo do nosso primeiro amor, né? Quem já amou na vida, né? Que teve aquele primeiro amor, que ficou enlouquecido, né? Que só pensava naquilo, só queria falar com a pessoa, só pensava nela. E ela coloca aqui, você se casou com ele? Então, se isso aconteceu, que não foi o meu caso, mas aqui no caso, a pessoa se apaixonou pelo primeiro amor e casou com ele. E ela está dizendo aqui que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. Então, as bodas, o casamento do Cordeiro de Jesus Cristo com a sua igreja está para acontecer. Logo, eu já estou ouvindo os passos de Jesus. Então, em breve, a igreja vai se unir eternamente com Jesus Cristo e não vai se separar nunca mais dele. Então, Jesus é o nosso amado. Então, a gente tem que perceber que ele está nos olhando. Ele também nos ama. Ele não reprova a gente. Ele sempre nos impulsiona a seguir em frente. Então, mesmo quando cometemos coisas que não o agradam, o Espírito Santo nos aponta para que possamos nos arrepender e fazer diferente. Mas o Senhor não nos descarta porque somos falhos. Não, Ele nos ama e ama até o fim. Então, ao se aproximar de Jesus, Pedro enxergou quem era Jesus. Ele percebeu que ali estava o Deus, Filho de Deus, que se fez carne e habitou entre nós. Ele teve consciência do seu pecado e ele disse, nossa, Senhor, vai para longe de mim, se afasta de mim, porque eu sou um pecador e o Senhor é santo, né? Isso está escrito no versículo 8, né? E em Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram, né? E estão sem a glória de Deus, estão afastados de Deus por causa do seu pecado. E Jesus restaura isso aí. Então, quando Pedro reconheceu quem ele era, Jesus não o reprovou. Pelo contrário, ele fortaleceu a Pedro e fez para ele uma promessa. Olha, Pedro, você não precisa ter medo. De agora em diante você vai pescar homens. Você vai ser pescador de gente. Você vai estar comigo. Eu vou estar com você. Você vai aprender de mim. Então, Jesus faz o que? Ele traz para a alma da gente e põe todas as coisas no seu devido lugar. Mas a gente precisa dizer para ele o que está nos constrangendo, o que nos está trazendo sofrimento, o que nos traz tristeza, angústia, para que ele possa nos curar. Então, a verdade é libertadora. E quando a gente confessa para Jesus o nosso pecado, ele nos acolhe com o seu perdão, assim como ele fez com Pedro, e nos dá trabalho para realizar. Então, mais do que acolher Simão Pedro, mais do que perdoá-lo, mais do que ensiná-lo, o Senhor fez o que? Deu uma missão para ele. Ele ia passar a ser pescador de gente, que também é a nossa missão. A fidelidade segue conosco. E Jesus é um amor que segue com a gente para todo sempre. Então, o nosso manancial termina assim, ó. Jesus é o nosso amado. Bem, e a gente não pode nunca, né, deixar de se apaixonar. A gente nunca pode perder esse amor por Jesus Cristo, por toda a nossa vida, né? Tem muitas pessoas que dizem assim, ah, mas isso aí eu fazia quando eu tinha o primeiro amor, eu me dedicava mais, eu ia à igreja, eu lia mais a Bíblia, eu orava mais, mas era o primeiro amor, agora já passou. Não, o primeiro amor não pode passar nunca. Nós temos que estar a vida toda apaixonados por Jesus. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.